O poder da misericórdia, a mulher adúltera e Jesus. Vamos à história. Ela nem sabia como ainda conseguia respirar. Seu corpo tremia. Os joelhos raspavam na terra quente, machucados pela pressa de quem a arrastava pelas ruas. As mãos que a puxavam não estavam interessadas em justiça. Elas queriam espetáculo, vingança, pedras. Ela tinha sido pega no ato. Sim, no próprio ato. Não teve tempo de vestir dignidade. Foi jogada no meio da praça como se fosse lixo, e as palavras vinham como chicotes. Adúltera, pecadora, a lei é clara, deve morrer. Ela não disse nada, não implorou, nem chorou, porque dentro dela tudo já estava morto. E então ele apareceu, Jesus, não com uma espada, não com uma pedra, mas com um olhar calmo e silêncio. Os fariseus o cercaram, como lobos cercam um cordeiro. Apontaram para a mulher no chão e disseram, com a voz cheia de veneno: Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. A lei de Moisés ordena que seja apedrejada. E o Senhor, o que diz? Era uma armadilha. Se Jesus dissesse sim, matem-na, perderia a imagem de misericórdia que todos viam nele. Se dissesse não, estaria contra a lei. Mas ele não respondeu, não de imediato. Ele se abaixou. Sim, o Filho do Deus Altíssimo se abaixou. Com o dedo, começou a escrever no chão. A multidão ficou inquieta. E a mulher, pela primeira vez, ergueu os olhos. Jesus então se levantou e, com a voz mais serena que já atravessou a história, disse: Aquele que dentre vocês estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Silêncio. O tipo de silêncio que pesa mais do que o barulho. Um a um, os homens largaram as pedras. Começaram pelos mais velhos. Talvez porque o tempo ensina que ninguém é perfeito. Logo, só restaram dois naquela praça: Jesus e a mulher. Ela estava curvada, esperando o impacto da primeira pedra que nunca veio, até ouvir aquela pergunta: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela olhou em volta. Pela primeira vez, estava livre do medo. E respondeu, com a voz fraca: Ninguém, Senhor. Jesus então disse algo que ecoa até hoje, sempre que alguém se sente sujo demais para ser amado: Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Aquela mulher chegou ali como alguém pronta para morrer e saiu como alguém pronta para viver. Não por merecimento, mas por misericórdia. Ela andou por muito tempo em silêncio. Não sabia se era dia ou noite. Só sentia o vento passando por entre os cabelos e a poeira grudada na pele. Mas dentro dela, algo havia mudado. Não foi apenas o perdão, foi a forma como Jesus olhou para ela. Como se enxergasse algo que nem ela sabia que ainda existia. Dignidade. Aquela palavra parecia tão distante, quase esquecida. Mas o olhar dele reacendeu uma chama pequena. Fraca, sim, mas viva. Ela se lembrava do toque áspero das pedras que não caíram, dos olhos cheios de raiva, que se curvaram em silêncio, e da voz. Aquela voz que parecia acalmar até a própria alma. Nem eu te condeno. Ela nunca tinha ouvido nada assim. Nunca alguém havia falado com ela sem querer algo em troca. Nunca alguém havia falado com amor, sem vergonha. Naquela caminhada sem rumo, ela tentava entender. Por que ele fez aquilo? Ela era culpada. Ela sabia. Todos sabiam. E ainda assim, ele se recusou a condená-la. Por quê? Talvez porque ele via além da culpa, além do erro, além das escolhas ruins. Jesus não a libertou porque ela era boa, mas porque ele é bom. E essa bondade não era fraca, era forte. Forte o bastante para enfrentar uma multidão de hipócritas. Forte o bastante para se abaixar no pó da vergonha dela. Forte o bastante para mostrar que misericórdia não é passar a mão na cabeça. É estender a mão para quem caiu.
Ela então se lembrou de quando tudo começou. Não o adultério, mas o vazio. Porque ninguém acorda um dia e decide quebrar sua própria vida. Tudo vai se construindo aos poucos, com a falta de amor, com o abandono, com a dor. E, de repente, você se vê num lugar onde acha que não vale mais nada. Talvez seja por isso que o gesto de Jesus tenha sido tão poderoso. Ele não apenas a salvou da morte, ele devolveu sentido, devolveu valor. E esse é o verdadeiro poder da misericórdia. Ela não apaga o passado, mas transforma o futuro. A mulher adúltera virou símbolo não do pecado, mas da graça, não da vergonha, mas da esperança. E quantas pessoas vivem hoje presas à sua culpa? Quantas andam por aí com o coração arrastando correntes invisíveis? Quantas acham que Deus só olha para os certinhos? Mas a história dela nos diz o contrário. Deus vê os despedaçados, Deus vê os caídos, Deus vê quem ninguém quer ver. E mais do que isso, Ele se aproxima, Ele toca, Ele cura, Ele liberta. Ela nunca mais foi a mesma. Porque quando alguém é tocado pela verdadeira misericórdia, algo dentro quebra, mas não é um quebrar de dor. É um quebrar de couraças, de máscaras, de tudo que foi criado para esconder a vergonha. Aquela mulher que antes andava olhando para o chão, agora ergue o rosto, não com orgulho, mas com gratidão. Ela sabia que jamais esqueceria aquele momento. A terra sob seus joelhos, o peso da humilhação, o frio das pedras à sua volta, e a voz dele, firme, justa, cheia de amor. Vai e não peques mais. Não foi um castigo, foi um convite. Jesus não a condenou, mas também não a deixou como estava. Porque misericórdia verdadeira não ignora o erro. Ela oferece uma nova chance. E essa nova chance, ela agarrou com força. Dias depois, ainda ouvia pessoas murmurando pelas esquinas. É ela, a adúltera. Mas algo diferente acontecia. Agora, ela não se escondia mais, porque quem foi restaurado por Deus não vive mais para agradar homens. Ela andava de cabeça erguida, mesmo que o passado tentasse gritar. Porque quando Jesus perdoa, não há acusação que fique de pé, e ela começou a contar. Contava a história não como quem sente vergonha, mas como quem carrega um testemunho. Ela dizia: eu fui pega em meu pior momento, mas Ele me viu como ninguém mais viu. Ele não fugiu da minha sujeira, Ele entrou nela e me tirou de lá. Alguns zombavam, outros duvidavam, mas muitos paravam para ouvir. Porque no fundo, todo mundo carrega uma culpa, um erro escondido, um passado que preferia esquecer. E a história dela dizia uma coisa clara: existe um Deus que não desiste de pessoas quebradas. Ela sabia que a misericórdia não era desculpa para viver errando, mas era uma ponte para recomeçar. E ela decidiu atravessar. Ela trocou a vergonha pela missão. E onde antes havia dor, agora havia cura. Ela ia pelas casas, pelas ruas, pelas praças, contando como, num dia comum, cercada por olhos que queriam sua morte, ela encontrou o único olhar que queria sua vida. E esse olhar nunca mais saiu de dentro dela. Ela não sabia o nome dele quando foi arrastada até ali. Sabia apenas que falavam sobre um tal Jesus. Uns diziam que ele fazia milagres. Outros diziam que era um problema. Mas naquele dia, naquela praça, entre gritos e pedras, ela descobriu quem ele realmente era. Não um milagreiro, não um mestre apenas, mas alguém que carregava um tipo de amor que o mundo ainda não entendia. Um amor que não gritava, um amor que não expunha, um amor que, no momento mais escuro de sua vida, se abaixou ao lado dela. Ela se lembrava com clareza, todos gritavam, todos queriam ver o sangue, mas ele se abaixou e escreveu no chão. Ela não sabia o que ele escrevia, mas sentia que algo estava sendo reescrito.
Dentro dela, na sua história, na sua identidade, era como se ele dissesse: enquanto o mundo escreve sua sentença, eu escrevo sua redenção. Quando levantou os olhos e viu que todos haviam ido embora, ela não entendeu de imediato. Foi como se estivesse em um sonho. Mas não era sonho, era misericórdia em carne e osso. Jesus não precisava levantar a voz para fazer justiça. Ele só precisava falar com a verdade. E a verdade desarmou cada pedra, cada julgamento, cada acusador. Aquela mulher, aquela que o mundo queria apagar, foi vista, foi defendida, foi amada. Isso mudou tudo. Porque às vezes, tudo o que alguém precisa é de alguém que veja além da sua queda. Alguém que diga: você não é o seu erro. Você não é a sua vergonha. Você ainda pode viver uma nova história. E foi isso que ela recebeu, não apenas palavras, mas um novo caminho. Ela começou a andar diferente, falar diferente, viver diferente. Não porque tinha medo de pecar, mas porque tinha sido tocada por algo maior do que o medo. Ela tinha experimentado o amor que liberta, e quando alguém conhece esse amor, não volta mais para o mesmo lugar. Ela não voltou para o adultério, não voltou para o vazio, não voltou para a escuridão. Ela seguiu em frente, carregando em si a marca de um encontro, de um dia em que o céu se inclinou até o chão, só para dizer: você ainda é minha. Por muito tempo, ela não conseguia dormir. A cena voltava como um trovão silencioso dentro da mente, as mãos que a puxaram, os gritos no mercado, os olhares de desprezo, as pedras, o chão duro e frio, mas o que mais ecoava era a voz dele. Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou. Ela respondeu: ninguém, Senhor. E então veio o que mudou tudo. Nem eu te condeno. Foi ali que ela descobriu a diferença entre culpa e arrependimento. A culpa a arrastava para o chão, a fazia se esconder, a sufocava todos os dias. Mas o arrependimento veio com misericórdia, e misericórdia cura. Ela não precisava mais fugir, nem se esconder nas sombras do passado. Ela podia viver, pela primeira vez, de verdade. As pessoas continuavam falando. A cidade tinha boa memória para os erros dos outros. Mas ela carregava algo maior que a opinião alheia, a lembrança de ter sido perdoada. Ela começou a olhar nos olhos das pessoas, principalmente das mulheres, porque via nelas a dor que um dia carregou. E quando via alguém sendo apontado, ela se aproximava, sentava ao lado e dizia baixinho: você não é o que dizem, você pode recomeçar. Ela virou um espelho, refletia o que recebeu, e o que ela tinha recebido era mais precioso do que ouro, a misericórdia de Deus. Muitos não entendiam, alguns diziam que era loucura. Como pode alguém como ela andar agora com tanta fé? Mas ela sabia que não foi por força, nem por esforço próprio, foi por graça. Ela tinha visto o que a religião não mostrava, que Deus não é um juiz de pedras na mão, mas um pai que levanta os caídos. E isso a consumia por dentro. Cada gesto dela agora carregava propósito. Ela não queria fama, nem reconhecimento. Só queria que mais pessoas encontrassem o que ela encontrou, uma segunda chance. E enquanto todos queriam saber o que Jesus escreveu no chão, ela sabia que o mais importante não era o que ele escreveu, mas o que ele fez. Ele a escreveu de novo, reescreveu sua história, mudou o final. E toda vez que ela passava pela praça onde tudo aconteceu, ela olhava para o chão e sussurrava com lágrimas nos olhos: foi aqui que eu morri, e foi aqui que eu nasci de novo. Ela não pregava em sinagogas, não escrevia pergaminhos, não era chamada de discípula, mas no fundo ela era, porque ser discípulo é viver como quem foi tocado por ele, e ela havia sido tocada, não por suas mãos, mas por algo ainda mais profundo, pelo olhar de Jesus,
Aquele olhar que atravessa a vergonha, que vê o que ninguém vê, que acolhe sem negociar. Ela guardava esse olhar no peito, como quem guarda um segredo sagrado, como quem foi salva por dentro. E isso a movia. Ela começou a visitar casas onde mulheres choravam sozinhas, mulheres rejeitadas, esquecidas, machucadas por erros que muitas vezes nem eram seus. Ela ouvia, ela abraçava e depois contava sua história. Não como um drama, mas como um milagre. Contava do dia em que todo mundo queria vê-la morta, mas encontrou um homem que queria vê-la viva. Contava do chão, das pedras, do silêncio e da voz dele. E toda vez que terminava, dizia com firmeza: se ele fez comigo, ele pode fazer com você também. Ela não tinha muito, nem posses, nem títulos, mas carregava dentro de si o que o mundo mais precisa: testemunho vivo da graça. E onde a graça entra, tudo muda. Um dia, uma jovem a procurou chorando. Tinha caído no mesmo erro. Tinha sido exposta, humilhada, e pensava em acabar com tudo. Mas aquela mulher, a adúltera, como o povo a chamava, a pegou pelas mãos, olhou fundo nos olhos dela e disse: você não vai morrer, você vai viver, porque foi isso que ele fez comigo. Naquele momento, algo acendeu. Uma luz, uma esperança, e mais uma história começou a ser escrita. Porque a misericórdia é assim. Ela se multiplica, ela passa adiante, ela não para na pessoa, ela alcança o próximo. A mulher que quase foi apedrejada, agora era ponte. Uma ponte entre o desespero e a esperança, entre a culpa e o recomeço, entre a religião que condena e o Cristo que perdoa. E ela fazia isso sem discursos, sem holofotes, com um simples gesto, estando lá. Porque às vezes, tudo o que alguém precisa é de alguém que diga: eu estive onde você está e eu saí de lá. Com o tempo ela percebeu algo poderoso. A misericórdia não só cura quem recebe, mas também transforma quem a oferece. Cada gesto de amor que ela dava, cada palavra de conforto que saía da sua boca, era como se uma luz se acendesse dentro dela, iluminando cantos escuros que ela nem sabia que existiam. Ela não era mais a mesma mulher que entrou naquela praça, cercada por pedras e julgamentos. Agora, ela era uma mulher que carregava um poder invisível, mas real. O poder de perdoar a si mesma e aos outros. O poder de olhar além das falhas para enxergar a humanidade. O poder de viver com a liberdade que só a misericórdia pode dar. E isso a tornou perigosa para alguns, porque quando alguém é liberto, não se cala. Quando alguém conhece a graça, não pode fechar os olhos para a injustiça. Ela começou a questionar os líderes da cidade, não com palavras duras, mas com a força de quem sabe o que é ser julgado e perdoado. Ela dizia baixinho, mas com firmeza: quem de vocês nunca pecou, que atire a primeira pedra. Essas palavras ecoavam não só na praça, mas nos corações endurecidos de quem a ouvia. E Jesus, aquele homem que a perdoou, continuava presente nela não em forma física, mas como a chama que nunca se apaga, a chama da misericórdia. Ela não precisava de mais nada, nem de aprovação, nem de aplausos, porque a verdadeira liberdade já tinha sido dada a ela naquele dia. E cada passo que ela dava era um passo de fé, um passo que dizia ao mundo: você pode me rejeitar, mas eu já fui aceita pelo amor mais verdadeiro que existe. E foi assim que, aos poucos, a mulher que um dia foi julgada pela cidade tornou-se a voz da misericórdia que ninguém podia calar. Ela era a prova viva de que o amor de Jesus não apenas salva, mas transforma vidas de dentro para fora. E essa transformação, essa história que começou com pedras, terminava com esperança, porque o poder da misericórdia não tem fim. Ela sentia o peso do passado, mas não deixava que ele a definisse mais.
Cada dia era uma batalha silenciosa contra os fantasmas da vergonha e do medo. Mas o que a sustentava era maior que tudo isso, a certeza de que havia sido perdoada, amada e aceita. Ela sabia que sua história não era apenas dela. Era a história de todos que foram julgados, de todos que se sentiram sozinhos, de todos que carregam cicatrizes invisíveis. E era por isso que ela não se calava. Porque o que ela tinha vivido, ela queria que todos soubessem. Que não importa o quão fundo você tenha caído, há uma mão estendida pronta para te levantar. Ela contava sua história para quem quisesse ouvir, nas praças, nas casas, nas ruas da cidade. E em cada palavra havia um convite silencioso. Venha, encontre a misericórdia que mudou minha vida. E a cidade começou a ouvir. Alguns riam, outros cochichavam, mas aos poucos as coisas começaram a mudar. Porque ninguém pode ignorar o poder de uma vida transformada. Ela não era mais apenas a mulher adúltera. Ela era a mulher que conheceu a misericórdia e escolheu viver de um jeito diferente. Que escolheu amar, perdoar e ensinar. E Jesus, ele continuava ali, na memória, na força, no amor que ela carregava no peito. Era o amor que a fez levantar quando tudo parecia perdido. E ela queria que todos soubessem. Esse poder está ao alcance de cada um. Não importa o quão escura seja a sua história, a misericórdia pode iluminar o caminho. Porque o poder da misericórdia não é apenas para quem comete erros, mas para todos que precisam de esperança. E a esperança, como ela aprendeu, é capaz de mudar tudo. Com o passar dos dias, a história daquela mulher se espalhou ainda mais, não como um boato de julgamento, mas como um testemunho de transformação. A cidade, que antes havia como um símbolo de vergonha, começou a olhar diferente. Alguns com curiosidade, outros com respeito silencioso. E no meio de tudo isso, ela entendeu uma coisa fundamental. A verdadeira mudança não vem de fora. Ela nasce dentro de quem decide se levantar, se perdoar e seguir em frente. Ela viu como a misericórdia de Jesus não apenas a libertou, mas começou a libertar muitos outros ao seu redor. Aqueles que sentiam o peso da culpa, da rejeição, da dor. Ela via nas feições das pessoas o mesmo desespero que um dia sentiu. E sabia que o mesmo amor que a salvou podia salvá-los também. Foi assim que ela se tornou um farol para aqueles que estavam perdidos, um farol para os que achavam que não havia mais esperança. Ela não precisava de palavras difíceis, nem de discursos elaborados, só precisava ser sincera. Sincera sobre sua dor, sincera sobre seu erro, sincera sobre sua redenção. E a mensagem era clara. Não importa o que você fez, o que importa é o que você faz com o perdão que recebe. Ela começou a perceber que esse perdão não era só para ela. Era um chamado para cada um que ouvisse sua história. Um convite para abandonar o passado que machuca e abraçar um futuro cheio de possibilidades. Porque o poder da misericórdia não apenas nos salva, ele nos transforma em instrumentos de amor e mudança. E a mulher que antes era julgada, agora era escolhida para essa missão. Uma missão de vida, de luz, de esperança. Ela sabia que sua missão não era fácil. Carregar o peso do passado e o brilho da esperança ao mesmo tempo não era simples. Mas ela estava determinada a mostrar que o amor de Jesus é maior que qualquer erro, que a misericórdia não é uma fraqueza, mas uma força que renova e liberta. Ela começou a reunir mulheres, homens, jovens, todos aqueles que se sentiam fora do alcance da graça, e falava para eles com a sinceridade que só quem foi tocado pode ter. Eu sei como é estar no fundo do poço. Eu sei como é sentir que ninguém mais acredita em você, mas eu estou aqui para dizer que isso não é o fim da sua história. Sua voz, antes tímida, agora era firme. Seus olhos, que já choraram, agora brilhavam com uma luz nova. E ela via nas pessoas o mesmo brilho que sentia quando encontrou Jesus.
Ela não prometia milagres fáceis, mas prometia a verdade que transformou sua vida, o poder da misericórdia. E esse poder começou a mudar famílias. Corações endurecidos se abriram. Vidas antes marcadas pela dor encontraram paz. Ela se tornou um exemplo vivo de que a graça não tem limites. E mesmo quando a cidade tentava esquecê-la, ela continuava firme, porque sabia que sua força vinha de algo maior que qualquer julgamento humano. Ela era a prova de que, quando a misericórdia entra na vida, nada pode ser como antes. Com o tempo, ela percebeu que o que havia começado como um ato de misericórdia de Jesus em sua vida, agora florescia em algo maior. Um legado, não apenas para ela, mas para toda a comunidade que a cercava. Ela entendia que o perdão que recebeu não era um presente apenas para seu próprio alívio, mas uma semente para ser plantada no coração dos outros. Ela se tornou uma mulher que não tinha medo de enfrentar os olhos críticos do mundo, porque sabia que o olhar que importava era o do Pai, que sempre a aceitou. Sua história passou a ser contada de geração em geração, como um lembrete poderoso do que a misericórdia pode fazer. Ela era a prova viva de que ninguém está além do alcance do amor divino, de que todos podemos ser transformados, independentemente do passado. E assim, sua vida se tornou um testemunho de esperança para quem achava que não havia mais jeito. Ela continuou a caminhar com fé, coragem e uma determinação inabalável, sabendo que sua missão era maior que qualquer obstáculo. Porque, quando a misericórdia toca um coração, ela não apenas cura, ela cria um novo começo. E é esse poder que ela carregava consigo todos os dias, inspirando todos que cruzavam seu caminho. Ela entendeu que a misericórdia que recebeu não era para ser guardada em segredo, mas para ser compartilhada, espalhada como uma chama que nunca deveria se apagar. Ela passou a visitar pessoas que estavam presas pelo passado, acolhendo-as com o mesmo amor que um dia recebeu de Jesus. Muitas dessas pessoas chegaram a ela sem esperança, com a alma ferida e o coração pesado pela culpa e pela dor. Mas ela as recebia com um sorriso, um abraço e palavras que penetravam além do corpo, alcançando o espírito sedento por perdão e renovação. A cidade começou a mudar aos poucos, não por decretos ou leis, mas pela transformação silenciosa que acontecia nos corações. Ela viu homens e mulheres que antes rejeitavam a misericórdia, se entregando ao amor que ela ensinava com ações, não só palavras. E essa mudança fez com que os que antes atiravam pedras, agora baixassem os braços e aprendessem a olhar com mais compaixão. Porque a verdadeira força da misericórdia não está em condenar, mas em amar mesmo quando parece impossível. E ela era a prova viva disso. Uma mulher que um dia foi julgada e agora julgava apenas com o coração aberto. Sua vida se tornou um exemplo claro de que o poder da misericórdia é capaz de derrubar muros e construir pontes onde antes só havia divisão. Ela não se contentava em ser apenas um símbolo da misericórdia. Queria que cada pessoa que cruzasse seu caminho sentisse essa força transformadora dentro de si. Em cada conversa, em cada gesto, ela mostrava que o perdão não era algo distante ou inacessível, mas uma realidade que podia tocar qualquer vida, em qualquer momento. Havia quem duvidasse, é claro. Alguns ainda sussurravam, julgavam, apontavam dedos, mas ela não deixava que isso a abatesse. Porque ela sabia que a verdadeira batalha não era contra as pessoas, mas contra o medo que as prendia. E a misericórdia, aquela mesma que a libertou, era a chave para abrir essas prisões invisíveis. Ela via, dia após dia, como a graça de Jesus agia não só nela, mas naqueles que aceitavam seu testemunho.
Era como uma luz que entrava nas sombras da alma e mostrava que o passado não precisava ser uma sentença, mas um ponto de partida para uma nova vida. E assim, sua história, antes marcada pela dor e pelo erro, se transformava em uma história de redenção e esperança. Ela era a mulher que conheceu o poder da misericórdia e agora, com coragem e amor, ajudava outros a encontrá-lo também. Ela sabia que a jornada ainda não havia acabado. Cada dia trazia novos desafios, novas dúvidas, novas batalhas internas. Mas ela já não caminhava sozinha. A misericórdia que recebeu a acompanhava a cada passo, fortalecendo sua fé, renovando sua esperança, enchendo seu coração de coragem. E essa coragem a fazia enxergar além do próprio sofrimento, para perceber o potencial de mudança em cada pessoa ao seu redor. Ela passou a ser uma voz que ecoava não apenas naquela cidade, mas em corações ao redor, inspirando transformação onde antes havia desesperança. E assim, a mulher que um dia foi acusada, humilhada e rejeitada, agora se tornava uma líder, uma luz, um exemplo de que a misericórdia é capaz de criar vida nova. Ela via como o perdão libertava, como o amor curava, como a compaixão unia. E sabia que essa era a verdadeira essência do poder da misericórdia. Não só salvar vidas, mas transformar comunidades, transformar histórias, transformar o mundo. E com esse pensamento, ela seguia firme, sabendo que sua história era apenas o começo de algo muito maior, porque o poder da misericórdia é infinito e seu impacto eterno. E assim, a mulher que um dia foi julgada e condenada, hoje vive como um testemunho vivo do poder transformador da misericórdia. Ela nos lembra que não importa o tamanho do erro, nem a profundidade da culpa, sempre existe uma chance de recomeço, de perdão, de renascimento. A misericórdia de Jesus não veio para condenar, mas para levantar, restaurar e dar esperança aos que se sentem perdidos. Essa história nos desafia a olhar para o outro com mais amor e menos julgamento, a reconhecer que todos somos falhos, mas que a graça está sempre disponível para quem a busca de coração aberto. Então, se essa história tocou você, se você acredita no poder da misericórdia que muda vidas, deixe aqui nos comentários a sua declaração de fé. Escreva: amo Jesus. Vamos espalhar juntos essa mensagem de amor, perdão e transformação. Porque quando o amor vence o julgamento, o impossível se torna possível.